Olá, nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. E Emmanuel comenta na lição 173 do livro Fonte Viva, ante a luz da verdade. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores, no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. A frase do Mestre está aí para a gente, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Emmanuel, em primeiro momento, ele chama atenção para as interpretações que cada um de nós trazemos e o perigo que a gente tem de acreditar que nós, diante dessa interpretação, estamos diante da verdade absoluta e de querer até impor a nossa verdade em cima das outras pessoas, ou desacreditando, ou não dando crédito com a confiança com qualquer a opinião dos outros, e achando que nós somos o exclusivo proprietário da verdade. Então ele fala aqui sobre a política, sobre filosofia, sobre ciência, sobre religião, e chama a atenção de que, a pretexto de transformarem, acabam transformando a vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defender essa verdade que tem. Mas ele, mais uma vez aqui, como a gente vem fazendo ao longo de todo esse estudo, ele vem dando qual é a ideia de verdade segundo Cristo. E a ideia de verdade segundo Cristo, ela vai ser duas. Está aqui no antepenúltimo parágrafo, fala pra gente, crescer em serviço e burilamento constantes. Então, quem está em busca da verdade mesmo aqui na Terra vai pensar em duas coisas. Primeiro, burilamento constante, fazer um estudo de si próprio a cada dia, autoconhecimento, procurar identificar em cada um de nós aquilo que está desafinado com as leis de Deus, com o Evangelho de Jesus. E o segundo, ele fala crescer em serviço, descobrir também que aqui na Terra ninguém consegue progredir sozinho. A gente está em um encerramento de um ano e uma das lições que mais me marcaram esse ano foi a leitura do capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, quando tem um espírito que ele chega de um plano superior para se comunicar aqui com André Luiz, e como a gente faz aqui na Terra, né? Aquelas pompas que normalmente acontecem, a gente quer ler o currículo da pessoa, né? Fizeram uma breve leitura do currículo dele e quando ele chega ele fala assim, eu não sou merecedor desse crédito todo que vocês me deram não, mas não estou aqui para falar de mim não. A humildade dele já começa nesse primeiro momento, né? Aí logo em seguida ele fala pra gente, olha, realmente, eu quando estava aí encarnado entre vocês, eu consegui, através do estudo de mim mesmo, do meu autoconhecimento e do burilamento, eu consegui chegar em degraus significativos de evolução, mas eu fui sentindo aos poucos que eu estava me distanciando da vida comum do mundo, de todos que estão aqui no mundo. E fui criando uma distância, até que chegou um determinado momento que eu comecei a observar que tinham luzes o tempo todo que passavam por mim, indo na direção daquela massa comum. Quando eu dei por mim, essas luzes eram espíritos superiores que estão o tempo todo trabalhando, ajudando, e me dei conta que até o próprio Mestre Jesus, pessoalmente, ele, o tempo todo ele está vindo aqui embaixo, voltando, de maneira que ele veio dizer para a gente como mensagem que
para você conseguir atingir o aprendizado todo que a Terra tem para te dar, você precisa também arregaçar a manga e fazer alguma coisa no meio social que você está vivendo, no meio coletivo de alguma maneira. Pode ser o exercício começa na nossa família, daqui a pouco vai para o ambiente religioso, vai para o ambiente profissional, vai para o ambiente social, e tem que ser dessa maneira. Então o que acontece? Quando Jesus fala lá no Evangelho para a gente, né, que não adianta você acender o candeeiro e esconder o candeeiro, ele tem que ficar no lugar alto para que todo mundo veja, a gente vai fazendo um trabalho que é de burilamento o tempo todo, é diário, é vigiar e orar mesmo, até porque a gente ainda está preso ainda em instintos que são instintos milenares, não é fácil nos livrarmos desses instintos, mas também a gente vai pegar, vamos reconhecer, então eu sou filho de Deus também, todo mundo que está aqui na Terra tem problema, tem dificuldade, todo mundo que está à frente passou pelos mesmos problemas também, de ter que aprender a aceitar as suas conquistas e aceitar as suas sombras. Isso é muito importante, de aprender a respeitar a gente mesmo, aprender a respeitar os meus defeitos também, e a partir desses meus defeitos começar esse trabalho de burilamento. É um trabalho de burilamento que é constante e ao mesmo tempo, quando a gente começa a se entregar a qualquer serviço, e o serviço, quando o coração bate mesmo e a gente escuta o coração, vai ser aquele que está mais próximo de cada um de nós. Já teve um dia que foi morador de rua, aqui no meu caso, já teve outro dia que foi pessoa que está em hospital, mas daqui a pouco a gente começa a descobrir que os mais próximos da gente são tão necessitados quanto e a gente às vezes não dá atenção, né? Então esse serviço ao próximo é todos aqueles que estão ao nosso alcance. Então olha a mensagem que ele deixa para a gente. Ele fala, ó, penetrar na verdade é compreender as obrigações que nos competem. Ponto. Discernir a verdade é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Isso que ele fala aqui da verdade, tem gente que se cristaliza tanto achando que ele é o dono mesmo, absoluto da verdade, que é igual aquela pessoa que só consegue enxergar a ponta do dedo. Você está querendo apontar para ele, olha aquele quadro, mas não, ele só vai conseguir ver a ponta do dedo porque a visão dele não vai além da ponta do dedo, ele realmente se cristalizou naquilo ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado para ver se a gente não entra também nesse processo de cristalização, de achar que é tudo verdade. Por isso, quando a gente conhece a doutrina espírita, por exemplo, vem lá o Espírito de verdade, ó, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Quando ele falou para a gente instruí-vos, ele não falou, por exemplo, só instruir, só lendo o livro espírita. Ele está chamando, é um convite à cultura de maneira geral. Você começar a conhecer de tudo, quanto mais você vai obtendo conquistas aqui de patrimônio intelectual, mais você vai ficando preparado para todo esse serviço que tem pela frente. Então, estar buscando a verdade, discernir a verdade, é renovar o próprio entendimento, e a gente vai descobrindo os maiores sábios aqui da Terra, né, que eles saíram daqui dizendo assim, tudo que eu sei é que eu nada sei. Que na verdade tem muita coisa para aprender ainda pela frente, e a gente às vezes fica perdendo tempo achando que a gente está dono exclusivo daquela verdade naquele momento. Então penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem, e discerni-la é renovar o próprio entendimento. E deixa um alerta para a gente. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Gente, isso parece ortodoxo, né? Você fala liberdade e submissão, parece que são palavras... Mas é a gente entender que no mundo que a gente vive, a porta estreita é que é o objetivo, a porta larga da perdição é grande. E para você alcançar a porta estreita tem que ter disciplina, tem que ter controle, tem que ter essa submissão ao dever fielmente cumprido. Aí a pessoa acha, é liberdade, eu não quero que ninguém me controle. Aí começa a fazer tudo e continua na porta da perdição. Continua marcando o passo, continua daqui a pouco, né, carimbando o passaporte para depois ter que voltar para o mesmo gênero de prova, para o mesmo aprendizado. Agora, se a gente quer seguir para frente, não é dessa maneira. A gente tem que começar a ter essa disciplina, esse discernimento, né? E ele fala aqui para a gente, conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Perceber o sentido da vida é crescer em burilamento e serviço constantes. Fica aí mais uma vez um resumo feito por esse Espírito Emmanuel para a nossa reflexão e que a gente possa aprender, que só depende da gente, ninguém vai fazer por cada um de nós. O burilamento tem que ser diário, de hora em hora, e a busca pela verdade também só vai acontecer quando a gente entregar
a nossa energia também para o próximo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.